Fala pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Wendel. No vídeo de hoje nós iremos fazer configurações essenciais. A primeira vai ser em relação ao nosso ambiente para treinar o nosso modelo. Então vai ser ali que nós iremos ali ditar quais serão as bibliotecas, ou seja, os frameworks que teremos naquele ambiente, as configurações de blocos e as configurações ali de sistema. Bom, se você ficou curioso e quer aprender a como fazer as suas configurações essenciais para treinar o modelo, fique com a gente até o final desse vídeo. E a próxima configuração é para criar os nossos ambientes. Eu quero mostrar para vocês também que vamos criar. Bom, o que 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 na verdade que é uma dica extra. Tudo o que nós vamos fazer aqui é, no, aqui na nuvem, tanto aqui no nosso estúdio de aprendizado de máquina, quanto ali na nossa conta da Microsoft, é paga. Então, tudo que nós formos fazer, tanto criar ali o nosso container, criar o nosso ambiente, então tudo que formos fazer é pago. Então, é de extrema importância que nós entendermos o valor de cada serviço, tá? Então é por isso que eu também criei aqui que eu criei um arquivo que chamo URLs importantes do Azure Machine Learning. Então tem aqui tem quatro URLs importantes. A primeira é que no Azure Blob Storage, que é ali o nosso container, ele tem um valor por gigabyte, tá? Então eu não vou abrir, mas se vocês tiverem interesse, eu vou deixar esse arquivo para vocês. Nós temos também aqui valores do Azure Blob, tá? Que aí é em relação também a carregamento desses dados. E temos também aqui uma forma de calcular o que será gasto com todos os serviços. Então vamos dizer aqui que eu estou fazendo aqui um estúdio, eu tenho que criar aqui o meu container, e aí eu tenho que também criar o meu ambiente. Eu vou pegar esse terceiro link só para mostrar para vocês. Bom, então esse terceiro link ele vai ajudar de que forma? Nós conseguimos ali, através de uma calculadora, verificar ali, ter uma base inicial do que vai ser gasto. Então, vamos dizer aqui, né? Então, aqui essa é a página inicial. Então, vamos dizer aqui que eu vou criar uma IA mais Machine Learning, né? E aqui está aqui os serviços. Bom, o que nós estamos criando aqui é um estúdio do Azure Machine Learning. Então, ele vai mostrar aqui para vocês, ele vai exibir. Então, aqui, o que que nós temos que fazer? Se nós queremos verificar o valor que vai ficar naquele serviço, o que basta nós escolhermos aqui o nosso espaço de trabalho, aqui onde que vai ser implantado, né, essa nossa conta ali, e aqui o tipo de serviço, tá? Então, se você vai ter uma VM, ou seja, uma máquina virtual, bom, o que que acontece? Todo serviço que você faz aqui no Azure Machine Learning e na nuvem da Microsoft, novamente para vocês, é pago. Então, para não ter um susto ali no final do mês, caso vocês já começaram ali a usar a sua conta, a sua conta Use e Pague, é de extrema importância ter esse controle, tá? É por isso que é de extrema importância também ter esses links aqui, que aí cada um ele vai mostrar para vocês o que que vai ser gasto. Então, por exemplo, vamos abrir aqui um segundo link, tá? Esse primeiro link aqui. Esse primeiro link é em relação a
esse segundo link. Então, esse link aqui, ele vai ser em relação a... Bom, então esse link, ele vai ser em relação a preços do armazenamento de blocos do Azure. Então, aquele container que nós criamos, ele vai ter um preço, né? Então, a partir do momento que nós estamos começando a criar ali os serviços, eles vão começar a cobrar. Bom, então aqui nós podemos aqui escolher desde aqui a estrutura de serviço até aqui em relação à redundância e a nossa região. A nossa região escolhida é a oeste dos Estados Unidos e nós vamos ver aqui os valores em relação a reais. Então vocês podem ver aqui que o que nós queremos é o nosso container de dados, né, que é aqui em relação ao blob. Bom, aqui ele mostra para vocês algumas informações, que é de extrema importância ler também, que é o seguinte: as contas de armazenamento de blobs fornecem acesso aos recursos mais recentes, mas não aos blobs de páginas, arquivos, files ou, ou tabelas, certo? E aqui uma outra informação é em relação a preços de armazenamento de dados com pagamento conforme o uso. Bom, como nós vamos usar apenas um arquivo, né, que vai ser o nosso script de treinamento, então nós podemos aqui nessa última coluna, que é em relação ao arquivo. Então, esses valores aqui vai ser em relação a gigabyte por mês. Então vamos dizer aqui que eu vou utilizar aqui apenas que para subir o meu script, eu vou ali precisar usar apenas 1 giga de armazenamento. Então, vai ser apenas 0,01 R$ 140 por gigabyte. Aí você fala, ah, mas esse valor é muito pequeno. Sim, mas isso por mês. Isso em relação a este serviço. Vocês vão ver que se quando eu for criar ali a nossa VM, que vai ser a nossa máquina virtual, vai ser um preço diferente. Então, para cada serviço é um valor diferente. Então, é de extrema importância, novamente, você entender cada serviço que você vai utilizar e o que vai ser gasto, tá bom? Vamos voltar aqui. Bom, então agora eu tenho aqui a minha conta. Então eu já fiz duas configurações. A primeira configuração é em relação à minha conta de armazenamento, onde eu criei o meu container. E a minha segunda configuração é em relação ao meu armazenamento de dados, que vai utilizar o meu container, certo? Então, vocês viram que tem esse fluxo correto. Você cria primeiro o seu container, depois você cria o seu armazenamento de dados, porque o armazenamento de dados ele vai se utilizar desse seu container, tá? Vai ser nesse container que você vai subir o seu script do seu computador, da sua máquina, para a nuvem. Então, a próxima configuração vai ser em relação a vai ser em relação ao nosso ambiente de treinamento. Em relação à nossa configuração de ambiente de treinamento, vamos clicar aqui. Aqui na aba esquerda tem alguns serviços ao qual a gente pode inserir. Bom, então nós iremos aqui descer até aqui essa aba ativos. Aqui vai ter uma aba chamada ambientes. Vamos clicar aqui em ambientes. Bom, eu já criei um ambiente aqui para fazer teste também, só que aqui eu vou mostrar para vocês como criar um do zero. Então vamos clicar aqui em criar. Pessoal, aqui novamente, toda informação que for inserir, faça em um arquivo externo. Então, novamente, aqui o nosso ambiente, nós vamos chamar ele aqui de ambiente em treinamento modelo, pode
inserir que nome que vocês quiserem, tá? Então vamos dizer aqui, vai ser ambiente, ele vai chamar aqui ambiente treinamento modelo 01. Aqui podemos inserir uma breve descrição do nosso projeto, né? Projeto para treinar um modelo de regressão simples. Bom, nessa aba aqui, nós teremos que fazer algumas configurações. O que que vai ser essa aba? Ela vai pedir para selecionar a origem do ambiente. O que que acontece? Ela vai dar algumas opções. Aqui nessa primeira opção está aqui, criar novo contexto de Docker. O que que é esse Docker? Bom, esse Docker, vamos imaginar que eu tenho uma caixa. E aí nessa caixa eu tenho que ter todas as ferramentas ao qual o meu script ele vai precisar. Então vamos entrar aqui no nosso script. Vamos entender aqui o nosso script. Bom, então o nosso script ele usa ali várias bibliotecas, ou seja, frameworks para assim, para fazer o seu treinamento. Então, assim, aqui nos seus blocos. Então, todas essas bibliotecas, ele está aqui importando, tá vendo? Torch, Skyline Model, NumPy. Então, vamos dizer que a caixa é ali o nosso Docker e que essas ferramentas vai ser, então, essas nossas bibliotecas que contêm o nosso script. Então, dentro dessa caixa, eu tenho que ter todas essas nossas ferramentas, certo? Então, o que 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 bacana? Ou que nós podemos criar aqui um Docker do zero, ou nós podemos criar também, ou nós podemos utilizar, na verdade, um Docker que já é existente. Então vamos aqui clicar criar um novo contexto Docker. Se se nós formos criar um Docker do zero, mas nós podemos se aproveitar, igual eu disse, de um Docker já existente. E aí essa caixa, esse Docker, ele já vai ter as ferramentas dentro. Então vamos criar aqui, ó. Vamos aqui clicar nessa aba aqui, iniciar a partir do ambiente existente. Por quê? Vocês vão entender. Ele vai pedir para você selecionar o tipo de ambiente, ou o que vai ter um ambiente coletado, ou o que vai ter um ambiente personalizado. Vamos clicar aqui só para vocês entenderem. Em aqui ambiente personalizado, eu já tenho um ambiente ao qual eu já configurei, mas nós vamos configurar aqui o nosso ambiente do zero. Bom, então a partir do momento que nós vamos que utilizar uma caixa de ferramenta que já é existente, então basta nós que nós selecionarmos aqui os ambientes coletados. Aqui ele vai mostrar para vocês aqui todas essas caixas de ferramentas que já tem essas bibliotecas. Aqui são quatro informações. A primeira é em relação ao nome dessa caixa, a segunda coluna é em relação à versão, a terceira é em relação a marcas, que aí seria essas marcas, seria a nossa linguagem de programação. A linguagem de programação que nós estamos utilizando é aqui o Python. Então, nós temos que escolher as caixas de ferramentas que tem o Python instalado. E aqui, última informação é em relação à descrição dessa minha caixa de ferramentas. Bom, então aqui nós temos que escolher aqui uma caixa de ferramenta que tem Python e uma caixa de ferramenta que tem essas bibliotecas, tanto essa biblioteca Skyline como a Torch, certo? E também a NumPy.
Então, nós vamos aqui escolher essa caixa de ferramentas. Nós podemos ver aqui que essas caixas iniciais não têm as informações que nós queremos, tá? Bom, aqui já começou a mudar um pouco, então aqui em relação ao que nós temos aqui na nossa caixa de ferramenta, temos aqui algumas informações, ainda não é a que nós queremos de fato. Temos aqui algumas informações também, né? Aqui tem umas que utiliza Python, tem algumas que utiliza aqui OpenMPI, tem algumas que aqui utiliza Ubuntu. A que nós queremos está aqui na última página. Vocês vão entender por quê. Ou nós podemos utilizar essa terceira de baixo para cima, ou nós podemos utilizar essa última aqui. Por quê? A partir do momento que nós vimos aqui as marcas, que é o que contém nossa caixa de ferramenta, nós podemos aqui observar que ela vai ter aqui o Python 3.10 e aqui que como essas informações às vezes elas ficam aqui tampadas, aqui o ideal para verificar o que tem naquela caixa de ferramenta, ou seja, as bibliotecas que tem naquela caixa de ferramenta, basta clicar aqui nesses três pontinhos. Então, todas essas marcas, ou seja, todas essas bibliotecas têm nessa minha caixa de ferramenta. Qual vai ser? Python, que é o que eu estou utilizando, Scite, que é o que eu estou utilizando, e vai ser utilizado para treino. Aqui está faltando só uma ferramenta aqui está faltando apenas uma biblioteca, que é a biblioteca PyTorch. Mas nós iremos configurar aqui nós iremos configurar um arquivo que ele chama YAML, que ali nós podemos inserir essa biblioteca PyTorch, tá? Então vamos escolher aqui que tem, vamos dizer que 95% do que nós precisamos de ferramentas. A partir do momento que nós aqui decidimos que vamos utilizar essa aqui, essa nossa caixa de ferramentas, então basta aqui apertar em avançar. Bom, então isso aqui é a nossa fonte inicial. Esse aqui não é tão importante, tá? Aqui inicialmente. Nós vamos aqui clicar aqui nesse segundo arquivo conda. Aqui aqui esse arquivo que vai dizer quais são as dependências que aquela caixa de ferramenta tem. Nós podemos ver aqui que tem aqui desde aqui Python, Pipe, Pandas, NumPy, Skites, Azure ML, Tensor, essa biblioteca aqui, ó, essa ela chama ela chama Matplotlib. Ela serve para gerar o nosso gráfico. Quem viu aí o nosso último vídeo viu que ele no final ele gera ali dois gráficos de, de informação, tá? O que que acontece, pessoal? Essas configurações, elas estão quase 100% do que nós precisamos. Mas eu tenho um arquivo aqui que eu também vou deixar para vocês, ao qual eu já tenho aqui todas as configurações, tá? Esse arquivo YAML, eu tenho ele configurado. Eu vou deixar para vocês que aqui vai ter todas as configurações e todas as bibliotecas que nós precisamos para o nosso modelo, para fazer o nosso treinamento do nosso modelo. Então, todas essas bibliotecas que tem aqui no nosso modelo, no arquivo fonte do nosso modelo, tem também nesse arquivo YAML, tá? Então, aqui vocês podem ver que desde aqui dependências até pipe, né? Então, vou fazer o seguinte,
vou copiar essas informações, tá? Copiei essas informações, vou passar aqui para o meu arquivo. Aqui lembrando que esse arquivo ele é editável, então colei. Então, todas as bibliotecas, ou seja, todas as ferramentas que nós precisamos ter naquela caixa de ferramenta, temos aqui nesse arquivo YAML. Então, vai ser esse arquivo YAML que vai ditar o que nós iremos usar no nosso ambiente de treinamento. Porque o que nós estamos criando aqui, o que nós estamos criando, o que nós estamos fazendo é criar o nosso ambiente de treinamento. Então, é de extrema importância que todas as bibliotecas que nós estamos utilizando no nosso script, ou seja, no nosso modelo, tenha também nesse arquivo YAML. Bom, então a partir do momento que nós já temos aqui esse arquivo configurado, basta clicar em avançar. Aqui um outro ponto importante, pessoal. Como nós estamos aqui nesse ponto de ter governança no nosso modelo, ou seja, se porventura nós queremos entender ali o que está acontecendo com o nosso modelo, é de extrema importância criar tags. O que que vai ser essa tag? Para que serve essa tag? Vamos dizer ali que você está criando um modelo de inteligência artificial para vamos dizer que você está criando ali o seu modelo de inteligência artificial para o Magazine Luiza. E aí você tem, além desse projeto, você tem vários projetos. Então, as tags servem para identificar aquele projeto. Então, por exemplo, vai chegar ali alguma empresa para fazer alguma verificação em relação aos dados desse modelo. Você também pode criar uma tag para versionar esses dados. Então, como que vai ser feito isso? Por exemplo, aqui a nossa aqui, primeira tag vai chamar aqui projeto, certo? E aí o valor, ou seja, o que que ela vai conter, vai ser o nosso modelo de regressão linear, ok? Versão 01. Então, essa vai ser a primeira tag. A segunda tag é projeto Magazine Luiza. Valor, projeto, vamos dizer aqui que eu estou fazendo um modelo de inteligência artificial para logística. Logística, versão 01. Então, você aqui entendeu a importância de você entender o que que aquele modelo vai ser? A partir do momento, se nós quisermos filtrar aquela tag, ou seja, achar de forma rápida aquele projeto, basta nós inserirmos aqui o nome e aí nós vamos ali para aquele modelo e ali vai ter todas as informações daquele modelo. Então ele vai aquelas informações elas vão estar organizadas por modelo. Uma das partes de governança é isso, é você entender, é você ter acesso a toda a informação necessária. Se porventura chega ali, por exemplo, se um governo brasileiro deu alguma coisa errada, você está ali mexendo com dados sensíveis de clientes. Aí esses dados, vamos assim dizer, eles vazaram na internet. Aí aquela empresa ela quer entender se os dados que você está utilizando no seu modelo os que foram vazados, vamos assim dizer. Aí, assim, você consegue entender, ou seja, você consegue ter governança e você ter explicabilidade do que está acontecendo. Então, por isso que serve as tags, beleza? Bom, então a partir do momento que nós criamos aqui as tags, pode ser uma, duas, três, quantas for necessário para o seu projeto, para explicar o seu projeto,
Basta clicar em avançar. Ele vai aqui revisar para você. Aqui algumas informações, desde que a descrição que nós inserimos aqui para o nosso modelo, né? Então, aqui, projeto para treinar um modelo de regressão simples, as configurações, nome do ambiente utilizado, a, a descrição aqui do nosso projeto, né, que é a mesma descrição aqui que eu já li aqui na parte superior, e aqui as marcas, que é aqui em relação às nossas tags, tá bom? Então, como aqui nós já passamos pelas configurações, personalização do nosso ambiente, que, criamos aqui duas tags para identificar, ou seja, para ter governança em relação a esse modelo. Então, aqui o último passo basta criar. Ele vai criar para você esse seu ambiente. Aqui, na verdade, o que que acontece? Como nós estamos criando um ambiente, ele vai criar de forma automática aqui para você. Ele vai criar uma máquina virtual, porque ele precisa rodar todas aquelas informações, ou seja, todas aquelas ferramentas que eu instalei no nosso ambiente. Então, antes de começar a treinar o nosso modelo, o nosso script, ele tem que ter todas essas informações, todas essas ferramentas no nosso ambiente, tá? Então, se nós viermos aqui em, na parte esquerda aqui em Jobs, que é as tarefas, ou seja, os nossos modelos, podem ver aqui que todos os experimentos que você já tem aqui criado e aqui podemos ver também algumas informações em relação a trabalhos. Então aqui eu tenho dois trabalhos em relação ao meu ambiente, que aí um deles é em relação ao que eu já criei, que eu criei um mais cedo, só para fazer um teste também, e o que nós começamos a criar. Então, a partir do momento que nós clicarmos aqui, ele vai ser um trabalho, ou seja, ele vai ser ali uma tarefa que vai ser feita para criar todas aquelas ferramentas, ou seja, todos aqueles frameworks que nós precisamos para treinar o nosso modelo. Pessoal, como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou deixar para a próxima, aqui para o próximo vídeo, a parte final, que aí nós vamos ali, nós vamos subir o nosso script para a nuvem, ou seja, para o nosso container, o qual nós já criamos. Vamos criar aqui também a nossa máquina virtual para treinar esse modelo, tá? Então, espero que esse vídeo ele se ajude a vocês a entender a como criar, a como fazer as configurações de ambiente para treinar o seu modelo. Bom, pessoal, então o vídeo é isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima.